A graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Hoje nós vamos meditar nesta palavra que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar no sábado alguém, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei de Moisés, no caso, né? Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Frisa bem isso aqui. Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Amém? E ela sarou. Interessante o capítulo 6 e o versículo 6 de Lucas, que nos ensina coisas assim tremendas, maravilhosas. Toda ação do Senhor Jesus, ela se baseia em curar, libertar, seja alma ou corpo, daqueles que se aproximam dele. Uma coisa curiosa é que aqueles homens, eles se reuniam nas sinagogas, né? E constantemente eles ali abriam a lei de Moisés para meditar na lei. Porém, naquele lugar sempre esteve este homem com a mão aleijada. Amém? Veja só, este homem ele frequentava a sinagoga, constantemente estava lá e ouvia as palavras dos sacerdotes, né, das pessoas que lá ministravam a palavra. Porém, aquele homem, da mesma forma que ele entrava, ele saía. O problema continuava nele. Qual era o problema dele? Justamente esta mão aqui que era aleijada. Amém? Então o que acontece? Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficavam espiando Jesus para tentar acusar Jesus. E a acusação era a mais esdrúxula que existia, que poderia existir. Eles queriam saber se Jesus iria curar uma pessoa no sábado. Veja como a religião ela cega de tal forma as pessoas que elas invertem os valores. Qual é o valor de uma pessoa ser transformada, ser curada para um religioso? Nenhum. Porque o que eles queriam, na verdade, era serem somente vistos por eles, aplaudidos, né? E exaltados no meio do povo. Mas a cura daquele homem de nada valeria. Tanto que eles ficavam lá observando Jesus se ele iria fazer alguma cura. Veja o versículo adiante, ó. Pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Veja aqui, desobedecer à lei. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi o único a cumprir toda a lei, salmos e profetas. Somente Jesus tem autoridade para ministrar a cura, a libertação, a transformação, porque ele deu exemplo em todas as coisas. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. Olha só que coisa tremenda. Jesus conhece os pensamentos das pessoas que se aproximam de mim, das pessoas que se aproximam de você e das pessoas que às vezes parecem, né, dar um tapinha nas nossas costas, dizer, ó, estou contigo, né? O Pai Celestial conhece o pensamento, o interior que está dentro dessa pessoa. E ele sabia que os fariseus não estavam ligando para a situação daquele homem. Então Jesus fez questão de curar aquele homem no sábado e mostrar para todos que lá estavam o real significado do sábado. Amém? Vamos lá, vamos adiante. Ó. E por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. Ele foi chamado para ficar na frente de Jesus. Jesus tirou ele do meio da multidão. Outra coisa que eu aprendo, que Jesus nos vê no meio da multidão. Às vezes as pessoas, por estarem no meio da multidão, elas pensam assim: ninguém está me vendo, eu sou mais um no meio da multidão.
Deus pode ver você no meio de milhares de pessoas. Então ele chamou aquele homem para ficar de pé. E disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz respeito sobre o sábado? O que significa o sábado? Você tem ideia do que significa o sábado que o Pai Celestial deu para o povo judeu através do ministério de Moisés? O sábado, o guardar o sábado significa se dedicar a Deus, ter um dia especial para dedicar-se a fazer obras para o reino de Deus. E esta revelação, ela veio à tona em Jesus Cristo. Por quê? Porque maioria das curas que Jesus realizava eram feitas no sábado. Justamente algo que contrariava o coração dos fariseus. Veja bem, o que é permitido fazer no sábado, nesse dia, o bem ou o mal? O que você deve fazer no sábado para se dedicar a Deus? Você só pode fazer uma coisa, que é o bem, porque Deus é bom. Então está escrito aqui: salvar alguém da morte ou deixar morrer? O que significa salvar alguém da morte? É apenas um ato heróico onde uma pessoa é livre de um perigo iminente? Não somente isso, mas principalmente pessoas que são salvas do império das trevas, de um reino de malignidade, de engano, um reino destrutivo. Então Jesus veio para nos salvar, buscar e salvar deste reino maligno. Amém? E é o que ele estava fazendo dentro daquela sinagoga. Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Quando eu percebo que aquele homem estava, talvez há muitos anos, entrando naquela sinagoga e saindo da mesma forma, eu me arremeto para os dias de hoje. Às vezes as pessoas elas entram dentro de um recinto da igreja, de algumas igrejas, eu não sei, né, onde ali o nome de Deus até mesmo exaltado, tal, porém, eu não sei o que acontece, que aquela pessoa ela volta vazia, ela não sai cheia do Espírito Santo. Eu vejo alguns motivos para que isso aconteça. Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Veja o que está escrito. Escutem, eu estou à porta e bato. Quem é este que está à porta e está batendo? Jesus. De onde? Da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Amém? Olha o que está escrito aqui. Eu entrarei na sua casa. Então, para que Jesus ele entre, esteja dentro de um lugar, de um recinto, da igreja, da nossa casa, nós precisamos invocá-lo. Nós precisamos crer nele. Entende? Então, esse lugar não pode ser um lugar onde os homens são adorados, as estratégias são adoradas, né? As pessoas são glorificadas, entende? Mas sim o nome do Senhor Jesus, centralizado dentro da igreja e da nossa casa cada dia. Por isso, aquele homem ele não era curado, porque a presença de Deus não estava naquela sinagoga. Mas quando Jesus entrou, ali houve o milagre, o sobrenatural, porque estava a presença de Deus no meio do povo. Então essa é a palavra que Deus tem para nós. Invoque o Senhor para dentro do seu coração, para dentro da sua casa, aonde você estiver, no seu trabalho, que a presença dele esteja contigo, para que o sobrenatural aconteça na sua vida.